Boa noite. Com muita satisfação que eu acolho esse convite do Centro Espírita Nosso Lar para fazer um breve estudo no dia de hoje. O som tá tudo ok? Nós escolhemos falar hoje sobre o porquê sofremos, né? Nós estamos vivendo, nos dias de hoje, uma época muito difícil das nossas vidas, que é uma coisa que nenhum de nós, né, por mais idoso que seja, né, mais idade que tenha, nenhum de nós passou por esse problema, né, de ter que estar recluso em casa, de não poder ter as suas atividades comuns, né, do dia a dia. Então nós estamos passando por um pouco de dificuldade nesse sentido, né? Nós também ficamos assim num ambiente de muita incerteza, de muita tristeza, de muito medo, porque nós não sabemos, né, o que vai acontecer, né? Quando que a gente vai poder voltar à nossa vida normal? O que vai ser, né, do nosso país, do nosso planeta, dos nossos entes queridos, né? Então nós estamos passando por esse problema da pandemia do coronavírus, que é uma coisa nova que nos deixa assustados. Junto com isso, né, vem a tristeza de ver, né, o medo, a aflição de ver os nossos irmãos da China, né, que morreram, né? A China começa agora a se recuperar desse impacto que sofreu por conta do coronavírus, né? Mas a gente vê ainda muitos irmãos nossos na Itália, né, passando por esse problema, muitas mortes, né? Chegam a quase 1000 mortes por dia, né? E uma coisa que assusta muito a gente. Na Espanha também a coisa está bem complicada, né? Quase 1000 mortes por dia, né? Estados Unidos, né? Hoje uma amiga me disse por telefone que no Equador, que lá também a situação tá difícil. Eu particularmente os últimos 3 dias não tenho visto noticiário de TV, porque é uma coisa que deixa a gente muito, muito triste, né? É importante se informar das coisas, mas infelizmente deixa a gente muito triste. E aí a gente acaba por ver as notícias em outros meios, né? Que veiculam, por exemplo, a internet, e deixa a TV um pouco desligada, né? Porque senão cria dentro da casa da gente uma psicosfera de tristeza, de abatimento, de medo, né? E aí, junto com isso, né, com o que está acontecendo nos países, né, do globo, está acontecendo aqui no Brasil também, né? Já são quase 300 mortes, pelo que eu vi na última vez, e mais de 1000 pessoas infectadas, fora as mortes que aconteceram, que não se tem certeza ainda, né? São suspeitas de ser por Covid-19. Então, tudo isso é uma coisa que deixa a gente muito triste, com medo, né? E aí entra a questão, por que nós estamos passando por isso, né? Por que o planeta está passando por isso? Por que nós estamos passando por isso? Né? Por que nós, que nunca saímos do país, né? Que levamos a nossa vida aqui de forma simples e tranquila, estamos passando por isso, né? Então, o estudo dessa noite
esse breve estudo, né, é sobre por que sofremos. E o que a luz da doutrina espírita nos explica a respeito desse assunto de por que o sofrimento faz parte das nossas vidas. Então, nós sofremos por diversos fatores, né? Nós sofremos por problemas de saúde, problemas financeiros, de relacionamentos difíceis na família, de relacionamento difícil com o cônjuge, com colegas de trabalho, né? Sofremos também muitas vezes por preocupações que temos com os nossos entes queridos, né? Esses são alguns exemplos que me vieram à cabeça de, assim, o motivo do nosso sofrimento diário, né? Então, por que nós passamos por esse tipo de coisa na nossa vida, né? Por que a gente não pode ter uma vida simples e tranquila, né? Que nem diz a música, a vida simples é boa, né? Por que a gente não pode ter uma vida simples e tranquila, né? Aí a gente pensa em outras coisas. Nós que somos espíritas, né? Nós pensamos em um outro sofrimento que nos abala, né? Na verdade, abala toda a população da Terra de forma geral. Mas nós que acreditamos, né, na influência dos espíritos sobre a nossa vida, as nossas vidas, nós pensamos nisso, né? De por que nós somos acometidos pelas perturbações espirituais, né? Não muito distante, né, da época que nós vivemos agora, as pessoas eram colocadas em hospitais psiquiátricos, que chamava-se na época de manicômio, né? E elas tinham um diagnóstico de loucura por causa de perturbações espirituais, né? Hoje existe todo um tratamento, né, diferenciado nos hospitais psiquiátricos, né? Eu assisto muita coisa assim relacionada a esse assunto, então eu vejo que, por exemplo, a terapêutica do Evangelho é colocada, né, em muitos desses hospitais, né? Alguns hospitais psiquiátricos também já abordam algumas coisas relacionadas, né, que a doutrina espírita nos ensina. Mas, né, por não acreditar, né, nas perturbações, muitas pessoas, né, são acometidas de doenças, né, e chegam até a loucura por conta das perturbações espirituais. E essas pessoas, elas mergulham, né, no mundo de medicação e muitas vezes ela não tem conhecimento, não sabe, a família também não está ali apoiando, ajudando, para dizer que aquilo é uma perturbação espiritual, né? A gente não está aqui de forma nenhuma criticando o uso da medicação, né? Porque todos nós, em determinado momento da nossa vida, nós precisamos tomar um remedinho para dormir, né? Nosso amigo Rossandro, palestrante, ele sempre fala disso, né? Que a gente precisa de um remedinho para dormir, porque a consciência nos pega, né? Então, nós não estamos aqui falando isso, nós entendemos, né, o advento da ciência, da medicina, e agradecemos por tudo isso que tem acontecido, né, que vem avançando na nossa era agora, né, para que as pessoas vivam melhor, tenham uma melhor condição de vida. Mas, infelizmente, a perturbação espiritual existe, né? E como que nós vamos fazer, né, para não sofrer pelas perturbações espirituais, né? Já que elas existem, né? Tem até a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim aos espíritos: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações?
e a resposta dos espíritos a Kardec, né? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, nós estamos, né? Todo o planeta, de uma forma geral, está exposto a perturbação espiritual. Então, todos nós passamos por esses processos de influenciação espiritual. E como que a gente faz, né? Que isso é um motivo de sofrimento também, que dá esse assunto da outra palestra, né? Por quê, né? Como se ocasionam as perturbações espirituais, por quê, né? Mas o que Patrícia, de forma simples, o que a gente tem que fazer para sofrer menos, né, a influenciação espiritual? Nós temos que nos manter em oração, tentar manter em equilíbrio, deixar o hábito de reclamar, manter pensamentos otimistas, né, deixar de lado os pensamentos negativos, evitar brigas, não participar de maledicências, isso é muito importante, né? Não desejar mal ao próximo, fazer o bem à caridade. Então, só isso, né? Só isso a gente consegue não sofrer influenciação espiritual que nos prejudique, nos leve, né, ao desespero, à doença, né? Coisa muito simples, pouca coisa, né? Não é pouca coisa, né? Até que a gente cria o hábito de fazer o evangelho no lar, de fazer oração todos os dias, né? Mudar a nossa rotina, a nossa conduta de vida, isso leva um tempo, né? Que da nossa vida, da nossa existência, e assim, leva o nosso desejo profundo de mudança, né? Quando a gente conseguir deixar de essas coisas ruins de lado, a maledicência, os pensamentos negativos, né? Querer o mal ao próximo, nós vamos conseguindo deixar as perturbações. Nunca esquecer de fazer oração e de fazer o evangelho no lar, viu, gente? Isso é muito importante. O evangelho no lar é primordial nas nossas vidas. Mas nós estamos falando de sofrimento, né? Eu falei da outra palestra, esse assunto de perturbação espiritual, de influência espiritual. Na minha família, a gente usa muito esse termo, perturbação espiritual. E eu acabo que falo isso também, né? Perturbação espiritual. Nós somos do Paraná, mas a minha família toda é mineira e ajudou a colonizar uma certa região lá do Paraná, que é onde eu nasci. E nós usamos esse termo, né? Família toda espírita, nós usamos o termo perturbação espiritual, mas o termo correto colocado por Kardec é influência espiritual, tá, gente? Eu vou aproveitar que eu tô vendo que minha prima Zeni tá online aqui. Eu queria mandar um abraço para toda a minha família, toda a minha família que, graças a Deus, segue aí na doutrina espírita e me deu o aparato, né, de ser uma pessoa que segue a doutrina espírita e consigo viver melhor por causa da doutrina espírita, né? Sou uma pessoa melhor por causa da doutrina espírita. Mas voltando a falar de por que sofremos, né? Outra coisa que nos faz sofrer muito é a tristeza, né? A tristeza, aquela tristeza profunda que às vezes a gente não sabe por que sofre tanto desse jeito. É aquela tristeza que acomete a alma, que vira depressão, aí mexe com a química do cérebro, né? Mexe com as endorfinas, serotoninas, adrenalinas, noradrenalinas, né? E outras substâncias químicas do cérebro e causam a depressão, né? Causam o pânico.
Tudo isso advém da tristeza, né? Uma tristeza profunda. Que muitas vezes a gente não sabe nem por que motivo nós ficamos tristes dessa forma, né? Porque muitas vezes a gente tem aparentemente uma vida tranquila e a gente sente tristeza, né? Aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, que é intitulado Bem-aventurados os aflitos, ele traz um item que é a melancolia. E o Evangelho explica o que é a melancolia. Que a melancolia é uma tristeza que acomete a alma. É aquela tristeza profunda que deixa a gente falar assim, aquela pessoa melancólica, né? E aí essa tristeza acomete a alma e muitas vezes a gente fica nessa tristeza por muito tempo e não sabe o motivo, não encontra o porquê daquilo. E aí o Evangelho nos explica que nós só vamos deixar de sentir essa tristeza, essa melancolia, essa tristeza profunda, quando nós entendermos o real motivo da nossa existência aqui nesse planeta, quando nós nos dermos conta do motivo pelo qual nós reencarnamos, qual que é qual que é a importância de nós estarmos aqui hoje, né? Então, quando a gente entender, sentir, né? Porque a espiritualidade está tentando nos mostrar isso a todo momento, né? Colocam pessoas no nosso caminho, né? Nos ajudam para que a gente entenda o que foi que a gente assinou lá em cima na nossa programação reencarnatória, né? Porque a gente tem que aqui nesse plano tentar cumprir, né? Porque às vezes a gente não consegue, porque na carne tudo é mais difícil, né? Às vezes a gente não consegue cumprir com a nossa programação reencarnatória. E quando a gente está desviando desse caminho aí, que nós mesmos concordamos lá em cima, junto com os nossos espíritos protetores, né? Que nós mesmos concordamos, e a gente às vezes está desviando desse caminho aí. Quando a gente entender, né, aceitar a nossa missão aqui na Terra, então nós vamos deixar de sofrer essa melancolia, essa tristeza. Essa tristeza vai passar. Conversem com as pessoas, façam reflexões a respeito do assunto, né? Pensem na vida de vocês mesmos. Quando, em que momento da sua vida você deixou de sentir a melancolia, a tristeza? Você vai perceber que foi no momento que você assumiu a sua missão aqui no planeta Terra. Eu fiz na casa que eu frequento, eu sou trabalhadora do Grupo Espírita Centelho de Luz, e a última palestra que eu fiz lá foi sobre a melancolia. E eu contei uma história da minha vida, porque lá as pessoas me conhecem, são acostumadas comigo e eu conto história da minha vida. Mas eu vou contar para vocês também. Eu sempre tive uma tristeza assim profunda desde a infância, muito triste, sabe? Aí eu achava que eu era triste porque eu não tinha uma irmã para ficar junto comigo, minha mãe trabalhava fora o dia todo, eu ficava sozinha, e eu achava que a tristeza era porque eu não tinha uma irmã. Aí o tempo passou mais um pouquinho e eu continuava triste, eu achava que a tristeza era porque eu não encontrava uma pessoa, né, para ser um companheiro junto comigo, né? Tá bom. Que nem eu disse pra vocês, sou de família espírita, né? Minha mãe me arrastava pela mão, levava na evangelização infantil, levava pra assistir as palestras na época lá no Jesus Nazareno, ainda de segunda-feira. Depois que começou a palestra de sexta-feira lá. E eu não... sempre sentindo essa tristeza, essa melancolia. Até o dia, né? Que meu tio passou em casa, a época, assim, foi naquele ano de 2013. Esse ano tá completando 7 anos. Meu tio passou na minha casa, meu tio Jaci, que é aniversário dele hoje. Meu tio passou na minha casa e falou assim, Patrícia, abriu uma casa espírita aqui pertinho, vamos lá conhecer? Eu falei, vamos.
Aí fui, né? Tudo pequenininho, né? E aí gostei muito de lá. E ainda relutei em virar trabalhadora do Grupo Espírito Santo de Luz. Mas quando eu consegui, assim, entender que, como diz uma frase, nem tudo que reluz é ouro, né? Que a gente tem que aceitar a nossa condição aqui no planeta Terra, né? Aceitar a família que nós viemos, as condições sociais, físicas, financeiras, né? Da nossa vida, eu deixo essa tristeza. E quando eu, participando ali do Grupo Espírita Central de Luz, eu passei a ter esse sentimento de aceitar a minha vida aqui nesse plano. E aí comecei a trabalhar na casa espírita. E estou aqui feliz, graças a Deus. Então é só uma historinha para contar como esse sentimento de melancolia acomete as pessoas e que a gente não sabe de onde vem, a gente fica achando motivo, né? Por que a gente é triste, né? Então eu entendo que quando eu enxerguei a minha real condição e eu assumi o trabalho na doutrina espírita, né? Eu deixei de sentir essa tristeza e minha vida andou para frente. Então é uma coisa assim que eu acho que se nós pararmos para analisar, isso acontece com todo mundo, né? Em determinado momento a gente percebe alguma coisa assim que a gente precisa e aí a gente toma um rumo e para de sofrer por esse motivo. Mas aí eu queria conversar com vocês. Por que a gente sofre, né? Patrícia, você falou e não falou tudo ainda. Por que a gente sofre? Primeiro, nós vivemos num planeta de provas e expiações, né? Caminhando para ser um planeta de regeneração. Então o sofrimento ele existe aqui na nossa vida, nesse mundo. Ele existe, não tem como não sofrer aqui. E não tem como garantir que durante a nossa vida inteira nós vamos ter uma vida simples e tranquila. Eu sempre converso muito com meu marido a respeito desse assunto. Hoje nós temos uma vida tranquila, né? Nós dois trabalhamos, né? A gente tem um filho de 3 anos e 6 meses. E agora eu tô grávida de novo, então a gente tem uma vida tranquila, a vida que a gente queria, né? Mas será que em algum momento da nossa vida aqui a gente não vai passar por uma dificuldade muito grande? Né? Uma dificuldade de uma doença, né? Da perda de pessoas queridas, né? Será que em algum momento isso não vai, ou de um problema financeiro muito grave, né? Será que em algum momento da nossa vida nós não vamos passar por isso? Nós não sabemos, porque aqui é um planeta de provas e expiações. Nós não podemos garantir a vida tranquila a vida inteira. Muitas vezes nós temos, né, aqui nesse planeta que a gente está, muitas vezes nós temos um período de tranquilidade para que nós possamos amadurecer, crescer, principalmente espiritualmente, para depois ter amparo espiritual, né, e psicológico para suportar a dificuldade. Então, vai sempre... Nós vamos sempre ter uma pedrinha no nosso sapato aqui nessa existência, porque são as pedrinhas que fazem com que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente aprenda, né? E aí essas pedrinhas vêm naquilo que eu falei lá no começo. Problemas de saúde, doença, problemas de relacionamento na família, com os filhos, com o cônjuge, problemas no trabalho, né? Problemas financeiros. Então, essas pedrinhas que elas têm que passar, né, ali no nosso sapatinho, elas vão acontecer, porque são elas que fazem com que a gente cresça.
né? Às vezes, num problema de uma doença, ou nossa, ou de uma pessoa da nossa família, uma pessoa que a gente gosta muito, um amigo, não interessa, uma pessoa que a gente gosta muito, que aquele problema nos afete, né? A gente cresce com aquilo porque a gente começa a entender algumas coisas, fazer umas relações dentro da nossa cabeça que a gente não fazia antes. Né? A gente passa a enxergar a vida de outro jeito, a gente passa a dar valor na família, a gente passa a dar valor nos filhos, no emprego, na casa, no carro velho, tudo. Então essas dificuldades, elas precisam acontecer para o nosso sofrimento, para o nosso crescimento. Então tá aí a resposta. Por que sofremos? Para que possamos crescer, aprender, melhorar, né? Também. Nós vamos chegar em outra parte. Também no capítulo 5º do Evangelho, hoje eu vou falar só do capítulo 5º do Evangelho, segundo o Espiritismo. Também no capítulo 5º do Evangelho tem, falei da melancolia, né? Tem uma outra lição que se chama Felicidade não é deste mundo. Né? Então, é Jesus nos explicando por que ainda não vivemos, né, num mundo feliz. Na verdade, melhor, é explicando que este não é um mundo feliz. É um mundo de provas e expiações. E eu achei uma frase aqui perfeita para nos explicar isso, que é assim, ó. Neste mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e decepções, de onde é fácil enxergar a conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Então aqui, nesse planeta que nós vivemos, nós vamos passar todo momento por uma dificuldade. Nós vamos passar por alegrias também? Vamos passar por alegrias, né? De ter um filho, de arrumar um emprego, formar na faculdade, comprar uma casa, fazer amigos, encontrar um companheiro para a nossa vida. Nós vamos ter essas felicidades também, né? À medida do nosso merecimento, porque é isso que vai nos dar força para que a gente continue a nossa vida aqui, né? Para que a gente continue tendo forças para viver aqui. Mas nós vamos passar pelas dificuldades, sim. Nós temos que entender isso, ter isso claro na nossa cabeça e não entrar em desespero quando a dificuldade chegar, né? Toda vez que uma coisa começar a ficar difícil na nossa vida, nós temos que pensar que tudo passa. O que é bom passa e o que é ruim passa também. E vai passar. E nós não podemos entrar em desespero por causa daquilo, né? A principal coisa que nós temos que ter é fé em Deus, fé na espiritualidade, nos nossos protetores espirituais, né? Em todo o amparo espiritual que nós temos para a nossa melhora, né? Porque se Deus é um Pai de infinita justiça e misericórdia, de lembrar disso, misericórdia, por que Ele vai querer que a gente sofra aqui, né? É importante lembrar também que eu vou falar daqui a pouco das nossas dívidas, né? Porque a gente sofre. Se Deus é um Pai de infinita misericórdia, para que ele vai querer que a gente sofra, né? E aí a gente fala assim, eu tô sofrendo por causa que eu tô pagando uma coisa que eu fiz ou nessa vida ou em outra vida. Eu tô sofrendo e tô pagando tudo que eu devo. Mas imagina, de forma nenhuma você tá pagando tudo que você deve. A gente nos é cobrado 1/10 da nossa dívida. Porque se for mais que isso, a gente não consegue. A gente não consegue quitar nossas dívidas, né? Eu sempre dou o exemplo das promissórias, né? Então, a gente, antes de reencarnar, a gente faz a nossa programação reencarnatória e assina lá em cima, né, no plano espiritual, umas promissórias que a gente vai ter que pagar aqui, né, na nossa reencarnação. Então eu nasço, cresço, né? Aí vem uma promissória, eu tenho que pagar ela, eu passo por uma dificuldade, um sofrimento
e pago aquela promissória. Aí passa mais um tempinho, me restabeleço espiritualmente, né, psicologicamente. Aí vem a outra promissória que eu tenho que pagar. E assim é a nossa vida inteira. Por isso que nós vivemos num planeta de provas e expiações. Né? Aí as outras duas coisas que eu quero falar ainda do motivo por que sofremos. Né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, né, fala também das causas atuais das aflições. Patrícia, mas o que é isso, causas atuais das aflições? Como diz a minha mãe, a gente sofre porque é bobo. Minha mãe fala isso pra mim, a gente sofre porque é bobo. E é verdade, a gente sofre por quê? Por invigilância, por ter um ego muito grande, a vaidade, né? Muito grande. Por não ter paciência nem com a gente mesmo, muito menos com o próximo. Então a gente sofre por esses motivos. Essas são as causas atuais das nossas aflições. Principalmente a invigilância, a vaidade, a falta de oração. E aí nós estamos vivendo um círculo vicioso, né? De falta de oração, vaidade, invigilância, falta de caridade. A gente não tem caridade muitas vezes nem com a gente mesmo. E nós estamos sofrendo ali por causa disso. Então essas são as causas atuais das nossas aflições. É como, por exemplo, você saber que você precisa todo dia tomar 3 litros d'água para o bom funcionamento do seu rim, do seu intestino, né? Mas você não toma. Não toma. Tá? Não toma não. E continua sofrendo. A gente não vê várias situações da nossa vida que a gente sofre porque a gente não tem uma atitude naquele momento, né? É como o estudante que precisa acordar cedo porque tem aula e fica assistindo televisão até 1h, 2 da manhã. Aí 6 horas tem que estar de pé. Aí morre de sono na aula. Por quê? Porque ficou assistindo TV até 1, 2 horas da manhã. Em vez de 10 horas da noite ter ido, né? Pegado seu travesseirinho, seu cobertinho e ter ido dormir. Às vezes a gente sofre também por causa do nosso ego inflado, né? A gente não aceitar a opinião de ninguém, a gente achar que nós estamos sempre certos. Então essas são causas atuais das nossas aflições. Como diz a minha mãe, a gente sofre porque é bobo. Porque se a gente parasse para refletir a respeito da nossa vida, da nossa conduta, o que nós estamos fazendo, a gente deixaria de sofrer por 50% das coisas, ou até mais. Mas a gente não para fazer uma análise da nossa vida, da nossa conduta. A gente vai vivendo, né? Naquela rotina assim louca que nós temos. E vai vivendo. E falando em rotina louca, né? Nós estamos todos agora em casa, né? Parados. Algumas pessoas saem para trabalhar ainda, mas a maioria está parado, né? As escolas não estão funcionando, né? O comércio não está funcionando. Então nós estamos em casa. Eu que sou professora, estou em casa. É um momento da gente refletir a respeito das coisas que nós estamos fazendo. Tá vendo? É um momento, no meio de tudo isso que está acontecendo no planeta, né? É um momento para que nós façamos uma reflexão a respeito da nossa vida. É o momento da gente limpar aquele armário que está lá faz tempo parado. Quem tem filho, é o momento de brincar com o filho, de desenhar com o filho, né? Filho pequeno. Quem tem filho adolescente, é o momento de conversar com o filho, de tentar entender, né, o pensamento dele, porque que toma determinadas atitudes. Eu achei tão importante esse assunto, né?
de ser o momento, né? A doutrina espírita vem falando isso, Divaldo falou isso, né? Que é o momento de uma reflexão que nós devemos fazer. Que eu achei tão interessante que até a internet parou de funcionar. Semana passada teve um dia aqui, o meu marido é contador, estava mexendo já, correndo com as coisas. Acabou a internet. Falei, olha que beleza, acabou a internet. Se acaba a internet, não tem como ficar cada um no quarto assistindo série, né? Não tem como ficar trabalhando naquele momento, naquele ritmo frenético. Acabou a internet. O que nós vamos fazer quando acaba a internet? Nós vamos sentar e conversar. Nós vamos dar uma volta na rua com o nosso filho. Então, eu achei tão interessante isso que aconteceu. Por exemplo, eu vi uma reportagem que os canais lá em Veneza estão ficando mais limpos. Porque as pessoas não estão todo tempo naquelas barcas passeando, sabe? A mesma coisa vai acontecer aqui no Brasil, né? As praias acho que vão ficar mais limpas, os rios vão ficar mais limpos, o ar vai ficar mais limpo, né? Porque não tem tanto carro circulando, embora as indústrias estejam trabalhando, não tem tanto carro circulando para poluir o meio ambiente, para poluir o ar. Então é um momento de reflexão, né, da nossa vida. É o momento da gente dar valor, aprender a dar valor nas coisas que nós temos. Então tá aí uma resposta. Patrícia, por que nós estamos passando por essa pandemia de coronavírus? Para que a gente aprenda a dar valor. Às vezes a gente não dá valor em poder chegar em casa e abraçar a mãe da gente. Minha mãe mora de carro, dá uns 7 minutos da minha casa na casa dela. Eu não posso ir ver minha mãe. Minha mãe já é idosa, meu pai é idoso, os dois têm problemas de saúde. Eu não posso ir lá ver eles. E às vezes a gente não dá valor, né? Chega na casa da mãe correndo assim. Oi, mãe, sai, não fala nada pra mãe. A gente não dá valor nesses momentos. Às vezes a gente tá tão naquela correria que a gente não dá valor nos momentos que a gente vive o nosso trabalho com os nossos colegas de trabalho. Eu trabalho numa escola de educação infantil e tenho muitos amigos e amigas lá, né? E aí a gente tem o grupo da escola. E aí uma professora amiga nossa postou assim, ai gente, nunca mais vou reclamar do HTPC. O HTPC é uma reunião que a gente faz toda segunda-feira, das 6h15 às 8h15. Então ninguém gosta. Porque todo mundo queria estar em casa, né? Com a família, podendo descansar, cuidar da família. Então a gente está sentindo falta até do HTPC. A gente sente falta de conversar com as colegas, de ter o convívio com as colegas. Então é um momento de reflexão nas nossas vidas. Né? Da gente poder dar valor naquilo que a gente tem. Que muitas vezes, do jeito que a gente vive, a gente não dá valor. A gente não dá valor no nosso trabalho, a gente não dá valor nos nossos amigos. A gente não dá valor nas pessoas que a gente encontra por aí. Né? Então agora a gente não pode nem conversar direito com as pessoas, não pode chegar perto das pessoas, né? Quando que eu nunca pensei que nós fôssemos passar por uma situação dessa, de você não poder dar a mão para a pessoa, abraçar a pessoa. Nesse momento a gente não pode. Então é mais um momento de reflexão, né? A regeneração vem vindo aí. E por que nós estamos passando por isso? Para que a gente aprenda a dar valor no que a gente tem. Eu falei das causas anteriores das aflições, né? Por que a gente sofre? Aliás, desculpa, eu falei das causas atuais das aflições. Então, por que a gente sofre nesse momento, nessa vida que a gente leva? Por invigilância, né? Por essas coisas que eu acabei de citar aí. E agora eu vou falar das causas anteriores das aflições. Todo espírita gosta de falar das causas anteriores das aflições, né? Então, às vezes, a gente passa por um problema aqui, né? Um problema kármico aqui nessa vida, que você não sabe por que você nasceu com aquele problema de estômago. Mas eu tenho uma dor de estômago, um problema de estômago que fica atrás de mim desde que eu sou jovem. Eu tenho esse problema de estômago.
e eu vou no médico, eu faço tratamento, esse problema de estômago não melhora. Onde que está a explicação? Na reencarnação. Por quê? De certo, né? Numa encarnação passada sua, a gente não sabe se foi a anterior já a essa ou numa outra reencarnação, você lesionou o seu estômago no seu corpo físico que você tinha. E aí, isso machucou o seu perispírito, porque nós somos espírito, perispírito, corpo físico. Então, nós lesionamos, né? Comemos demais, bebemos demais, né? Fizemos uso de coisa, de bebida alcoólica, de coisa que estraga o estômago, né? E estragamos nosso estômago. E aí isso lesionou o nosso corpo físico e lesionou o nosso perispírito. E aí nós temos que vir numa reencarnação para ressignificar aquela parte do nosso corpo. Nós temos que pagar a conta que nós fizemos com nós mesmos. Então eu venho com essa dor de estômago, né? A mesma coisa acontece com problema de visão, com problema de dor de cabeça. Eu sou de época de ver os palestrantes espíritas, né? Eu comecei vendo o YouTube Palestra Espírita com a Nete Guimarães, passando roupa e vendo a Nete Guimarães. Aí depois eu vi muita coisa do Divaldo. Aí eu comecei a ver Haroldo, do outro dia, vi muita coisa do Haroldo. Aí assisti os médicos, o Décio e o Sérgio Felipe. E o Sérgio Felipe é aquele que fala da glândula pineal. Assisti um monte de coisa. Aí passei pelo Rossandro, né? Todo mundo ama o Rossandro. Agora eu tô na Maíse Braga, eu acho. Maíse. E a Maíse conta uma história só para falar de ressignificar, né? O nosso corpo físico. A Maíse conta uma história dela que é o seguinte, que ela nasceu nessa vida que ela tá agora como Maíse, com estrabismo, né? E aí ela, quando tinha 19 anos, ia fazer a cirurgia para tentar corrigir, né, o estrabismo. E aí lá no centro espírita que ela frequenta, ela é de Brasília, que chama Comunhão Espírita. Ela fazendo tratamento lá, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes veio e falou para ela: olha, Maíse, você vai fazer a cirurgia, você tem 65% de estrabismo, mas só vai corrigir 50%, tá? Você ainda vai ficar com 15%, que é para você lembrar de não olhar mais nessa vida para homem casado. Olha só, ela conta e dá muita risada, ela é muito engraçada. Tô adorando assistir a Maíse. E ela conta e dá muita risada. Porque ela nasceu com estrabismo, ela não conta o porquê, mas que numa vida passada ela, né, deve ter tido alguma coisa com um homem que era comprometido. Olha só. Né? E assim a gente passa por inúmeros problemas, né, nesta vida, que são para ressignificar aquilo que nós vivemos no passado, né? Às vezes a gente não... Eu queria muito ter uma irmã. Nossa, eu emprestava as irmãs das minhas amigas. Assim. Eu queria muito ter uma irmã. Nossa, demais, assim. Eu tenho um irmão bem mais velho que eu, 10 anos mais velho que eu. Mas eu queria ter uma irmã. E hoje eu entendo por que eu não tive uma irmã. Provavelmente porque eu tive essa irmã numa vida passada e eu não dei valor a essa irmã que eu tive. Então eu fui, durante muito tempo, uma pessoa sozinha, assim, né? Sem companhia dentro de casa. Porque eu tive que sofrer aqui na carne, né? A solidão, para que eu possa no futuro, né? Numa próxima oportunidade, dar valor à minha irmã que eu vou ter, né? Se Deus quiser. Então, nós temos que pensar em tudo aquilo que a gente tem e dar valor no que a gente tem. Porque a gente pode, numa próxima existência, vir sem aquilo. Então, a gente não pode, de forma nenhuma, reclamar do nosso marido, porque senão, depois nós vamos vir sem ele, sozinho, uma existência inteira. Então, a gente não vai ter nem irmã nem marido. Olha só. Então, nós temos que
que agradecer aquilo que a gente tem, né? Agradecer o nosso trabalho, que é o nosso sustento, né? A nossa forma de sustentar a nossa família, de trazer as coisas para dentro da nossa casa, né? Para poder cuidar dos nossos filhos. Pode não ser o melhor trabalho do mundo, mas a gente tem ele, né? Numa próxima reencarnação, numa próxima oportunidade, próxima reencarnação, se a gente não der valor, a gente pode não ter ele, né? Então eu falei das doenças, né? Por que que a gente passa por um processo de doença? Falei de por que que às vezes a gente tem uma coisa no nosso corpo físico que a gente não gosta muito. E tô falando aqui que a gente precisa agradecer tudo que a gente tem para que a gente não volte sem. Eu sempre brinco lá, no grupo Espírito Centelha de Luz que eu participo, que nós temos que agradecer tudo que nós temos aqui na nossa cidade. Porque numa próxima existência, a gente pode não ter isso e nascer lá na África. Ah, Patrícia, mas o que você tem com a África? Eu não tenho nada com a África. A África é onde começou a vida no planeta, né? Não tenho nada contra. Só que, infelizmente, né, eu sofro em ver os meus irmãos lá da África que não tem água, que não tem comida, que não tem acesso a nenhum tipo de sistema de saúde, né? Que passam fome, que morrem de fome, que morrem de doenças. E se a gente não agradecer pelo que a gente tem aqui, o que vai ser da gente na próxima reencarnação, né? Então, por que sofremos? Nós sofremos por causa de nós mesmos, né? Por causa das coisas que a gente fez, por causa das coisas que a gente faz e porque a gente precisa melhorar, né? Sem o sofrimento, a gente não ia melhorar. Nós não íamos ligar a nossa consciência, né, para as coisas que nós estamos fazendo. Se tudo fosse tranquilo, se tudo fosse calmo, né, se fosse tudo bem, nós nunca, de forma nenhuma, a gente ia fazer uma reflexão a respeito daquilo que é a nossa vida. Então nós temos que agradecer o sofrimento e aceitá-lo com resignação. Porque de nada adianta também a gente sofrer e ficar reclamando. Ai, mas olha só, o meu cabelo que tá caindo, o meu estômago que dói, a minha mãe que não sei o que, o meu marido que não sei o que, o meu filho que... Não vai adiantar nada sofrer e ficar reclamando. Tem que agradecer a Deus ainda. Bem-aventurados vós que sofreis, porque serão consolados. Então nós temos que sofrer com resignação. Agradecer a Deus a oportunidade de estar reparando erros do passado também, né? Nós temos que agradecer a vida que nós temos. Por mais difícil que ela seja, nós temos que agradecer. Porque a fila da reencarnação é imensa. A oportunidade de reencarnar para melhorar, para quitar as dívidas, é muito grande. Aliás, é muito difícil reencarnar. Eu sempre uso esse exemplo, né? A minha avó, mãe da minha mãe, teve 13 filhos. A minha mãe teve 2, eu acho que vou ter 2 só. Então, tá diminuindo as oportunidades de reencarnar. A gente tem que agradecer que a gente tá aqui, que a gente conseguiu reencarnar. Agradecer sempre a tudo de bom que a gente tem. E o que é difícil também, porque, como eu falei, é a dificuldade que faz a gente crescer. Vamos agradecer sempre. Orar, pedir a Deus para que as coisas melhorem, a espiritualidade amiga, né? Fazer a nossa parte também para que as coisas melhorem. Não é porque, por exemplo, né? Já me perguntaram até isso. Patrícia, então se eu nasci numa situação financeira difícil, eu tenho que ficar nela para sempre? Não. Mas você vai ter que fazer por merecer. Você vai ter que estudar, trabalhar e fazer por merecer melhorar daquilo. Né? Com confiança em Deus, com honestidade principalmente, você vai sair, você vai melhorar. E assim para todas as coisas, com confiança em Deus, com honestidade. Hoje eu falei bastante. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui fazendo esse pequeno estudo nessa noite de quinta-feira, né? As casas espíritas estão todas fechadas, né?
para evitar a contaminação do coronavírus. Mas eu achei muito interessante esse jeito novo de transmitir um estudo, né, uma palestra que o Nosso Lar está fazendo. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite da Márcia, agradeço muito a Kathleen que me ajudou a mexer aqui no computador, no celular, que eu não sabia como é que fazia isso. Agora, Kathleen, um beijo, muito obrigada por você ter me ajudado. E eu agradeço a espiritualidade, a todo o amparo que durante a nossa vida nós temos, né? Agradeço também o amparo no dia de hoje, que não acabou a internet, tá tudo funcionando, né? Eu tinha medo que a internet parasse de funcionar hoje durante a transmissão da palestra. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Fiquem todos com Jesus, que assim seja, que nós possamos passar por dias melhores, que nós tenhamos fé, né? Pra gente suportar essa quarentena que nós temos que viver agora, nesse momento, que é para o nosso bem, né? Para que nós nos mantenhamos vivos e possamos cuidar dos nossos filhos e das nossas vidas. Então eu peço que Jesus abençoe a todos nós, Jesus que é o nosso irmão maior, governador do planeta Terra, que em todos os momentos, né, luta por nós. Eu agradeço de coração a tudo isso que está acontecendo. Fiquem todos com Jesus, que assim seja.